Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. E o tema da nossa palestra de hoje é o bom combate. Como uma boa prática espírita, vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece. Nosso Senhor, estamos todos reunidos em teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa proteção e amparo, hoje e sempre. No livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Espírito Emmanuel, o autor espiritual desta obra, psicografada por Chico Xavier, o texto de número 89, denominado O Fracasso de Pedro, traz uma radiografia do perfil psicológico e da angústia que foi vivida pelo pescador de Cafarnaum na noite da paixão de Cristo. Relata-nos o escritor espiritual que após Jesus ter sido preso, Simão Pedro o seguia de longe e ficou no pátio do sumo sacerdote, assentando-se junto aos criados para ver o fim. Instantes depois de ser identificado como um dos discípulos do Mestre, pelas pessoas que ali estavam, Pedro nega. E essa é uma passagem que constitui assunto de interesse muito grande entre as comunidades do cristianismo. Por que negaria Simão a cooperar com o Senhor num momento tão difícil? Se tentarmos mergulhar nessa cena, como se ali estivéssemos, vamos ver que Pedro está com medo. Ele teme pela sua vida. Mas apesar de saber que era difícil e arriscado, provavelmente ele estava procurando uma oportunidade na qual ele pudesse salvar Jesus. Talvez alguma distração dos guardas, ou quando deixasse sozinho. Porém, essa oportunidade não veio. E restou apenas a Pedro aguardar do lado de fora e assistir a tudo, impotente e incapaz de mudar os fatos que já estavam consumados. Explorando o tema, Emmanuel atribui o acontecido à invigilância do amoroso pescador, que teve desatenção para com as advertências recebidas anteriormente. Retrocedendo algumas horas daquela fatídica noite, vamos encontrar Pedro em comunhão alegre com o Mestre, naquela que ficaria conhecida como a Última Ceia, na qual Jesus fez diversas revelações quanto ao futuro, entre elas o próprio episódio da negação de Cristo, relatada assim nos evangelhos. Quando Jesus fala sobre isso: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Ou seja, Jesus falava de uma profecia que existia. Quando ele fala ferirei o pastor, é a ele próprio, ferido de morte. E as ovelhas que ficam dispersas, os próprios discípulos. Mas ele faz a promessa de se reencontrar com eles após ressuscitar. Ao ouvir isso, Pedro fala: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus fala: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Muito conhecida essa passagem, né, onde mostra a confiança de Pedro, né, até uma certa bravata, de que ele enfrentaria todas as circunstâncias para estar ao lado do Mestre. Mas o Mestre, conhecedor do seu discípulo e dos acontecimentos que estavam para acontecer, que aconteceriam em breve,
ele diz que Pedro o negaria. Terminada a ceia, Jesus vai ao jardim de Getsemane, no Horto das Oliveiras. Ele vai lá para orar. E ele convida os discípulos Pedro, Tiago e João para que fossem junto com ele. O Evangelho relata que, enquanto ele foi orar, Jesus pede para que os discípulos fiquem de guarda. Depois de um tempo, Jesus volta e os discípulos estavam dormindo. Ele fica chateado e pede novamente que ficassem acordados, olhando, vigiando. Vai orar novamente. Pedro, Tiago e João estavam muito cansados, queriam ficar acordados, mas não conseguiam. Depois de um tempo, Jesus retorna e novamente eles estão dormindo. Jesus os adverte, pede para ficar novamente de guarda e volta a orar por uma terceira vez. Quando ele retorna, novamente os discípulos estão dormindo, mas ao mesmo tempo já chega Judas com os guardas do sinédrio para prender Jesus. E aí não há mais tempo a fazer nada. Pedro então reagiu, puxa a espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando uma de suas orelhas. O nome desse servo era Malco. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, Pedro, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Examinando esses acontecimentos, vamos verificar algumas contradições de Pedro. Ele mostra um excesso de confiança ao dizer que não abandonaria Jesus, mas no fundo é um ser humano, como nós, que tememos as coisas que podem nos fazer mal. E apesar de possuir aspirações espirituais elevadas, pois ele já tinha tomado uma decisão em sua vida de seguir Jesus e seus ensinamentos, o quadro daquela noite é extremamente revelador, pois Pedro segue Jesus à distância, temendo por si. Certamente, como muitos de nós que desejamos evoluir espiritualmente, mas agimos receosos de perder aquelas vantagens imediatistas quando somos chamados a um testemunho importante. Pedro se mostra corajoso quando tenta defender o mestre de sua prisão, ou mesmo quando se arrisca a segui-lo à distância. Pois vale lembrar que Tiago e João haviam fugido com a chegada dos guardas. Mas o medo é maior do que Pedro e deixa-o inerte, ficando incapaz de fazer algo que pudesse mudar aqueles acontecimentos. Pedro, então, fracassa e chora amargamente. Esse episódio revela um conflito interior entre o seu desejo e a sua ação. E que até aquele momento de sua vida ele não tinha sido capaz de combater o bom combate. Mais tarde, como Jesus prometera, depois de ressuscitado, ele volta ao encontro de Pedro às margens do lago de Genezaré e pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Pedro responde que sim, mais que tudo. E Pedro fica até chateado porque Jesus tinha insistido tanto nessa pergunta. Mas Jesus queria ter certeza que o discípulo abraçaria a missão que ele estava prestes a confiar. E daí para frente, essa é uma outra história. Pedro vai viver uma jornada incrível, vai lutar contra as suas fraquezas, os seus preconceitos, medos, egoísmo, ou seja, lutar o bom combate e se tornar o apóstolo que todos conhecemos. A expressão de lutar o bom combate foi cunhada por Paulo de Tarso na segunda epístola a Timóteo. Essa que é considerada uma carta testamento de Paulo de Tarso, pois ele a escreveu
dentro de uma prisão em Roma, já no final de sua vida. Timóteo, que tinha sido um companheiro que acompanhava em suas viagens, que o seguia em suas viagens e o ajudava, mas também Timóteo, apesar de muito jovem, era também muito instruído espiritualmente e considerado um exemplo dentro da comunidade cristã. Paulo fala a Timóteo como aquele que fala um herdeiro, transmitindo seus ensinamentos e o seu trabalho apostólico. Essa é uma carta em que Paulo expressa as suas experiências espirituais sobre o ser humano, sobre a obra de evangelização, sobre a fé e a justiça de Deus. Mas também dá conselhos a Timóteo sobre como agir e na continuidade de sua obra. Como em um trecho da carta, o mais significativo aqui para o tema da nossa palestra, que é o seguinte, falando Paulo a Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Faz uma reflexão então, Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. De agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que será que Paulo quis dizer com combati o bom combate? Bom, se existe o bom combate, existe também o mau combate. E qual seria, então, o bom combate e o mau combate? No livro Palavras de Vida Eterna, pelo autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier também, nos esclarece, nosso irmão espiritual, que nas lides da evolução há combate e bom combate. Então ele chama de combate o mau combate e o bom combate de bom combate. No bom combate, visamos os inimigos externos, brandimos armas, inventamos ciladas, usamos da astúcia, criamos estratégias para vencer. Por fim, saboreamos a derrota dos nossos adversários. Ficamos felizes com o seu sofrimento, ficamos felizes com as suas perdas, pois são nossos adversários externos. E ignoramos que estamos, com essa atitude, dilapidando a nós mesmos em comprometimentos espirituais futuros. No bom combate, nos dispomos a lutar contra nós próprios, nossas más tendências, aos sentimentos inferiores que deprimem a nossa alma. No combate, objetivamos a destruição de inimigos externos, que muitas vezes imaginamos ter, mas nem sempre temos. Já num bom combate, lutamos contra os traços primitivos que ainda carregamos dentro de nós. E podemos fazer uma avaliação e até um paralelo com a felicidade, já que a felicidade é um estado interior, que a existência de combate exterior indica a ausência de combate interior. Pois, muitas vezes, projetamos nos outros e no exterior a nossa insatisfação, as nossas angústias, os medos, egoísmo, que, quando incapazes que somos de extirparmos de nós através de uma luta redentora,
colocamos a culpa do mal que está em nós mesmos, em outras pessoas, em situações, ou seja, fora de nós. Vamos combater as nossas moléstias fora de nós, na forma de uma ilusão que criamos, imaginamos um inimigo externo. A falta de humildade para reconhecer os nossos próprios erros, o orgulho que nos cega e nos faz achar sermos melhores do que os outros, essa insatisfação permanente que temos em relação à nossa vida, em relação às coisas que nos acontecem, em relação às coisas materiais, tudo isso nos coloca num combate contínuo contra o mundo. Ao passo que a busca por uma compreensão espiritual, um propósito de vida, o hábito de agradecer a Deus por tudo que temos, o hábito de contemplar a natureza, contemplar a criação de Deus, tudo isso nos preenche interiormente, de forma que nos dá uma visão de vida que começa a crescer dentro de nós e vai pouco a pouco substituindo aquela insatisfação ruim que temos, que sentimos, mas muitas vezes não sabemos nem de onde vem. E passando então a mudar os valores que damos para as coisas da vida. No combate exterior, as armas são destruidoras. Já no combate, conforme descreve Paulo, fazendo uma alusão das armas do combate e do bom combate, Paulo diz que no bom combate, o escudo é o da fé. O cinto, que é quem sustenta a espada, é o da verdade. E a espada, que é aquela que nos projeta sobre as pessoas, é a palavra de Deus, a palavra do amor. A couraça para suportarmos é a da justiça. E os pés calçados que nos levam a todos os lugares tem que ser o do evangelho da paz. Fazendo uma reflexão um pouco sobre cada uma dessas comparações que Paulo fez, o escudo com a fé, por exemplo, o escudo que tem a função de nos proteger de todas as adversidades, de tudo aquilo que nos ameaça, que nos quer atacar, que é melhor do que a fé para acreditar em nossas forças, no futuro, de que tudo vai dar certo, como das virtudes mais apropriadas nessa função. O cinto que sustenta a espada, podemos construir algo que seja sustentado em alguma coisa que seja falsa? Só pode ser em cima da verdade que podemos construir qualquer coisa da vida. Nada que tenha um alicerce para a nossa vida não possa ser o alicerce da verdade, porque ao contrário disso, estaremos nos enganando a nós mesmos. A espada que nos protege, mas também pode ferir, é o da palavra. Por isso temos que tomar cuidado com a palavra. E quando Paulo fala que é a palavra de Deus, ele está se referindo ao amor, somente ao amor. E a couraça, que também tem a finalidade de proteção, de ser impenetrável, só pode ser a da justiça, porque a justiça tem que ser incorruptível e tem que ser protegida como uma couraça, para não se perder. E os nossos pés, onde caminhamos, onde executamos as nossas obras, onde nos relacionamos com as pessoas, onde quer que vamos, onde quer que iremos, só podemos levar a paz. Como diz Emmanuel, o combate, esse combate exterior, nos chumba o coração
na crosta terrestre, né? Nos prende aqui, em aflitivos processos de reajuste contínuo na lei de causa e efeito. Toda vez que lutarmos esse combate exterior, em guerras exteriores, em guerras de destruição, e provocarmos o mal para alguém, estaremos presos à crosta terrestre em novas reencarnações para fazermos o reajuste de todo esse mal causado por esse tipo de combate. Porém, o bom combate liberta-nos o espírito para ascensão em planos superiores. Em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Quando falamos de bom combate, estamos falando a respeito de nossa luta íntima, da necessidade de transformação moral, da melhoria de quem somos, da destruição daquele ser velho e vicioso, para o despertar de um novo ser revigorado, pleno em fraternidade, de amor ao próximo e conectado com o Evangelho de Jesus. O bom combate acontece diariamente, sem que percebamos, em todos os momentos da vida, num relacionamento, nas oportunidades de boas ações, mas principalmente no momento de dificuldade, que ao invés de nos entregarmos ao desânimo, à lamúria, nos entreguemos então à luta redentora para a nossa melhoria pessoal e à oportunidade de renovação que as experiências da vida nos dá para a conquista de valores imperecíveis e da vitória sobre nossas imperfeições morais. Nossos inimigos são, na verdade, as imperfeições que acabam por promover débitos e culpas perante a lei divina. Temos que nos atentar que o mundo material e o mundo espiritual possuem lógicas invertidas. Os valores têm pesos diferentes. Vamos analisar pelo próprio Paulo, que até o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele vivia o combate. Ele vivia em função dos louros mundanos, queria influência, poder, fortuna. Hélio travou. Apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, ficou abatido, doente, mas jamais deixou de servir na causa do bem, ignorando constrangimentos e insultos que recebia em todos os lugares. Ao término de sua vida carnal, tinha feito uma carreira de semeador da verdade. Porém, também era o ex-conselheiro do Sinédrio. E para aqueles seus antigos amigos, ele aparentemente estava arrasado e vencido pelos valores do mundo material. Mas ele adentrou aos pórticos da eternidade na condição de verdadeiro triunfador. Ao passo que Nero, imperador romano, na mesma época, saiu do mundo como vencedor, mas entrou no mundo espiritual como um criminoso e teve que expiar pelos seus desatinos. O bom combate é uma batalha que nunca termina. Fácil não é. Impossível também não. Devemos lutar sempre. Venceremos algumas vezes, perderemos muitas. Mas desistir, jamais. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho.
encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais, que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos neste instante, em primeiro lugar, agradecer por estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, de Jesus. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos. E vamos neste instante rogar aos amigos do plano maior, aos nossos mentores, anjos guardiões, que nos deem um passe, equilibrando todos os nossos chakras e centros de força, limpando, queimando e transmutando toda e qualquer negatividade. Rogamos que a luz do Pai envolva os nossos lares, trazendo a paz, o equilíbrio, o amor, a saúde. Que essa luz maravilhosa envolva os nossos vizinhos, todo o nosso quarteirão, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o planeta Terra. Que a luz de amor envolva a todos que se encontram em clínicas de dependentes químicos, orfanatos, clínicas de repouso. Que a luz de amor, de paz, toque a todos os corações que neste instante se encontram em desespero. Que essa luz de amor, de paz, de união, chegue a todos os países onde estejam havendo guerras. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares que neste instante se encontram em conflito. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento e o planejamento encarnatório de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os corações dos governantes, para que eles possam fazer o melhor pelo seu povo. Pedimos agora às equipes de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem nossas águas, que através destas águas possamos ter o fortalecimento no corpo físico, no mental e no espiritual. Pedimos, ó Pai, para que tenhamos uma excelente noite de sono, que tenhamos o nosso corpo físico reabastecido de energias salutares. Abençoa-nos com um excelente final de semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas,
como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Cresce a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.